Estamos no ar com o podcast Desobediência Sonora, edição 142. Entrevista com a Lixo Discos, gravada no dia 21 de março de 2018 no bairro do Belém, zona leste da cidade de São Paulo. Acesso a outros podcasts no desobedienciasonora.milharal.org. De vocês, mas a maioria arrastou ao lugar que não te suou. Sei até as oportunidades, olha até sentir saudades. Que vontade eu tenho aqui, sempre sinto que deu para ti. Onde estão? Onde vão? Eu não sei qual é o meu lugar. Alguém me diz onde eu devo parar. Não, não, não. Pra te abraçar, vamos beber e juntos o risco de morrer. Eu sinto falta daquele cheiro, cerveja quente, chão do banheiro, um pão de queijo do terminal, a linha azul tá me fazendo mal. Eu vou voltar pra te abraçar. Vamos beber e juntos o risco de morrer. Salve, tamo aí de volta, podcast Desobediência Sonora. Nessa edição eu tenho o prazer de anunciar aqui o Marcelo, da Lixo Discos. Marcelo, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de fazer essa conversa, de você receber a gente aqui na sua casa. Eu que agradeço a oportunidade de ter um canal aberto aí para falar sobre o nosso trabalho aí. Marcelo, primeiramente queria que você se apresentasse. Quem que é o Marcelo? Bom, Marcelo é apenas um rapaz latino-americano. Tenho 30 anos. Tô no rolê punk entre idas e vindas aí, já me afastei, já voltei, desde os meus 13, 14, ou seja, mais da metade da minha vida andando por essa cultura. E apaixonado pelo som e tudo mais, eu acabei criando alguma forma de apoiar a cena. É isso. E Marcelo, como que nasceu a Lixo Discos? A Lixo Discos foi o seguinte... eu sempre tive muita vontade de fazer alguma coisa para contribuir com o punk, porque, como eu falei aí anteriormente, mais da metade da minha vida eu estive envolvido de alguma maneira com isso, seja só ouvindo som na minha casa moleque, até eventos, manifestações e tantas outras atividades que envolvem a cultura. E eu sempre, de uns anos pra cá, passei a ficar inquieto com o lance de sentir que eu não estava contribuindo com nada, com algo que sempre contribuiu tanto pra minha vida. E aí eu conversei com alguns amigos que tinham uma disposição parecida com a minha e propus de montar inicialmente uma distro para vender material. E aí o gringo, Bruno Pereira, o Bruno Gringo, acabou virando meu parceiro nesse corre. E ele falou, porra, por que ao invés da gente fazer só vender material, por que a gente não promove também e faz um selo? Eu falei, porra, do caralho, né? Vamos fazer, certeza que vai ser bom. E aí a gente começou a se organizar nesse sentido, de ser uma interface, vamos dizer assim, de suporte à cena, né? Organizando eventos e lançando e divulgando o material das bandas. E quando que foi, Marcelo? Foi em julho de 2016. E a escolha do nome, por que vocês escolheram esse nome? Esse nome é curioso, né? Tem gente que até falou, porra, por que Lixo Disco? Vocês só vão lançar lixo? Mas na verdade, assim, a gente queria fazer queria que tivesse um nome que tivesse a ver com a cultura punk, né? E no mundo inteiro, né, o punk sempre foi marginalizado, sempre foi uma cultura, apesar do pop ali
no final dos anos 70, Top of the Pops, as bandas 77, New Wave, que acabaram tendo uma caminhada mais fashion, vamos dizer assim. O punk, enquanto cultura, sempre foi marginalizada pela sociedade e pela mídia, por tudo. E a gente achou que lixo é um nome que tinha a ver com isso, né? É algo que tá à margem, que as pessoas consideram algo ruim. Só que, como diz o Racionais, que também é um rap nacional, uma coisa que a gente admira muito, até do lixão nasce flor, né? Então a gente achou que seria um nome que seria forte, no sentido de chamar atenção, e que tem a ver com a visão da sociedade para com a cultura punk. E internamente, como selo, como que vocês se organizam internamente? Porque são duas pessoas que compõem, né? Como que vocês se distribuem para organizar os corres? Cara, a gente faz um lance muito do it yourself, assim. Algumas pessoas, elas olham nas nossas páginas na internet tudo e tem uma sensação de que é uma empresa, tá ligado? Não é. São dois amigos envolvidos na cena que fazem por amor, assim. Então a gente não tem muita dinâmica estabelecida. Os dois fazem tudo. Eu cuido um pouco mais das redes sociais, porque o Gringo ele tem menos afinidade com isso. Por outro lado, o Gringo é um cara muito conhecido, que tem muitos amigos, muitos contatos, então ele acaba fazendo uma função um pouco diplomática, que eu não faço tanto. Diplomática talvez não seja a palavra, mas relações públicas, né? Ele traz bandas para o nosso lado, conversa com as casas de show para a gente organizar evento, ele tem um trânsito bom na noite com muitos lugares que às vezes nem estão acostumados a fazer rolê punk, mas por conhecer ele acabam aceitando e tudo mais. E na hora de escolher as bandas, na hora de decidir como seriam os eventos, etc., a gente toma as decisões juntos. As duas opiniões pesam igual. E é isso. Não tem muita regra aí, mas cada um nas suas características pessoais vão tocando a coisa de um jeito. E as bandas que vocês trabalham são só bandas punks? Dentro do recorte do punk tem algum outro recorte? Enfim, queria que você pudesse falar um pouco qual é o público que vocês trabalham. Quando a gente montou a Lixo Discos, a gente tinha também um outro cuidado, que era o seguinte: em 2016 a gente sentia que a cena estava começando, ela estava muito órfã de suporte, então estava muito tudo muito espalhado, tá ligado? A gente sentia isso, os rolês meio vazios, as bandas meio sem suporte, tudo mais. Por outro lado, a gente percebeu que uma galera com um esvaziamento político muito grande começou a organizar umas paradas bem organizadas. E a gente olhou e falou, porra, a gente precisa ter um contraponto que tenha um viés político do que a gente acredita. Então a gente desde o início determinou que a Lixo Discos é um selo antifascista. A gente não fica levantando bandeira e fazendo palanque, porque eu acho que a cultura punk é uma cultura de rua, é uma cultura acadêmica, de discurso, etc. Mas a gente deixou claro desde o início, tanto que no cartaz do nosso primeiro evento a gente fez questão de colocar o símbolo antifascista. Então a nossa escolha das bandas, ela gira um pouco em torno disso. A gente no começo se propôs mais ao punk rock, mas hoje a gente já está trabalhando com bandas de hardcore também. Só que a gente procura sempre trabalhar com bandas que se posicionam, que tenham uma posição antifascista. Esse é o nosso único critério. Dentro do selo hoje a gente trabalha com bandas desde Oi, antifascista, até de beat, hardcore, mas todos claros do lado que estão. Essa é a nossa única exigência. Então a gente abrange a cultura punk, cultura de rua, até falei do Oi, como um todo, mas sempre com esse princípio sempre respeitado. E Marcelo, você comentou um pouco, né, do primeiro evento que vocês fizeram. Queria que você pudesse resgatar aí na sua memória, se possível cronologicamente, mas vamos ver como é que sua memória tá, um pouco dos eventos que vocês fizeram, aonde vocês organizaram, como que foi, as bandas, enfim. Queria que você pudesse resgatar isso pra gente. Deixa eu ver se eu consigo. Nosso primeiro evento foi no Morpheus em setembro de 2016.
foi o maior que a gente fez até hoje, tinham 7 bandas. E a gente conseguiu fazer algo que a gente não esperava. A gente teve um público muito surpreendente. Até pelo que eu disse, a gente estava indo em rolês assim, sempre meio vazios. As bandas até desanimadas, porque tocava pros amigos, pras namoradas ou namorados. E para um ou outro gato pingado. E a gente conseguiu fazer um evento com mais de 150 pessoas no Morpheus. A gente fez um casting de bandas muito boas, né? Algumas clássicas como Deserdados, outras mais promessas como Audios. E a gente conseguiu um retorno impressionante. E aquilo acendeu a chama, falando, vamos pra cima. Aí o segundo que a gente fez foi num bar, que ele não é muito velho, é um bar mais recente, que abriu no Sumaré, em frente ao metrô Sumaré, chamado Baderna, que tem uma proposta política muito legal. Eles fazem vários eventos de debate, eventos feministas, etc. E a gente conseguiu abrir a porta no punk rock lá. Conversamos e fizemos um evento com o Clinch e o Injetores. Se eu não me engano, foi ainda em setembro ou em outubro de 2016. Depois, em dezembro de 2016, a gente fez outro no Morpheus. A gente batizou de O Som do Lixo, nossos festivais, né? Foi O Som do Lixo 2. Depois, em janeiro, a gente fez mais um no Baderno, com Excluídos e Sweet Suburbia. Também foi impressionante. Tinha mais de 100 pessoas num lugar que cabem 60, assim. E aí a gente fez uma banda gringa chamada Radiation Risks, que já estava no Brasil de turnê e a gente acabou puxando uma data. A gente fez na Trackers, não me lembro agora o mês, mas já em 2017. Também demos suporte para a turnê do Illegality da Eslovênia ou Eslováquia, perdão, aos gringos, não sei qual dos dois países, que foi no Noise, que também foi um sucesso absoluto de público. E fizemos uma data da turnê da banda argentina Rotten Boys, que foi no Baderno também. Aí tiveram alguns eventos que a gente entrou com apoio, diversos, mas eventos exclusivos nossos, se eu não me engano, foram esses. Pode ser que eu tenha esquecido de algum, mas os mais importantes com certeza foram esses. Marcelo, fiz uma pequena pausa aqui pra gente escutar um pouco dos sons que a Lixo já lançou. Maravilha, vamos lá. Vontade
Estamos aí de volta. Marcelo, eu queria que você pudesse comentar pra gente como que foi o lançamento do primeiro material de vocês, o CD do Baldios, né? E acho que desde do contato com a banda, tudo até o corre que é para lançar um CD em São Paulo. Claro. Como que faz essa correria? Enfim, as pessoas que não fazem ideia, como que é o caminho disso aí? O Baldios é uma banda de amigos, né? O Pedro é amigo do Gringo há anos, o Pedro é o vocalista do Baldios. O Cris, que é o baixista, queria uma amizade também muito forte com ele. O Caio, que é o guitarrista, também é amigo do Gringo há anos e também se tornou meu amigo. E então é uma banda que já era de amigos. E é uma banda que a gente achava excelente musicalmente. E quando a gente resolveu montar o selo, a gente chegou ao consenso que seria a banda que estava num momento legal, tocando bastante, com músicas prontas, um disco pronto para ser gravado. E a gente resolveu propor a eles aí o lance da gente lançar. E a banda foi muito parceira, topou. Até porque o papel do selo hoje, né, acredito eu, assim, nessa era digital, é muito mais na divulgação e tudo mais, e ajudar, obviamente, financeiramente a fazer o material acontecer. Então é bom pra todo mundo, né? E aí os caras já estavam em estúdio, eles gravaram, a gente até acompanhou, não tão de perto, pra também não interferir muito no trabalho dos caras. E quando estava pronto, aí a gente definiu como que seria, o formato, etc. E mandou pra fábrica. Não tem muito segredo, né? E aí depois a gente trabalhou na divulgação. Subir em todas as plataformas digitais, fazer banner, tentar disseminar o máximo possível, principalmente na internet. E, porra, pra você lançar um CD, qualquer material físico no Brasil é muito difícil, cara. O CD, ele não é barato ainda, apesar de ser a mídia mais barata hoje para você lançar. Não é todo mundo que consegue ter condições de arcar com isso. Até aí que entra um pouco a importância do selo, né, para poder fazer com que as bandas vejam o seu material existir de verdade. E o selo, ele faz um investimento que não vai ter retorno. Porque no final das contas acaba não vendendo o suficiente. No final das contas, tem gente também que olha pra gente e fala: pô, esses caras estão querendo ganhar dinheiro em cima do punk. É o contrário, velho. A gente só perde dinheiro, mano, porque você vai lançar um CD, você gasta uma grana grande aí e não compra mais, não adianta. É mais pelo lance de ter a mídia, de existir, da gente acreditar no trabalho das pessoas, de achar que o punk tem que continuar tendo uma cronologia histórica, né? Daqui 10, 15 anos, eu não sei se vai existir Spotify pro cara ir lá e ver aquela banda punk que tinha em 2010, 2015, tá ligado? Então, se não existir um material, a nossa história ela não se escreve, né? Então, a gente acha importante por isso. E o Baldios foi isso, assim, a gente foi pra cima, a arte é toda dos caras, eles fizeram manualmente todos os discos silcados, não foi gráfica, então é um material muito do it yourself, muito legal. E vale a pena ouvir a banda também, pra quem quiser procurar e não tiver acesso ao CD, a internet tem tudo. Tá tudo lá no YouTube do selo e no Spotify da banda. E depois desse rolê, vocês optaram em fazer um lançamento de uma fitinha, né, cara? Foi. Não é todo mundo hoje que se arrisca a lançar uma fitinha. Vocês lançaram um show ainda, uma Isso. gravação ao vivo. Eu queria que você pudesse falar um pouco desse lançamento. Cara, a Kobe 82 é uma banda muito parceira, né? A Kobe 82 é uma banda de amigos da nossa adolescência, assim. Tato, Presunto, Limão, os caras, Raul mesmo, Raul um pouco menos, mas também. Eu conheço desde os meus 15, 16 anos, assim. A gente era moleque, tava começando a descobrir esse universo e a gente já era amigo. E foi uma banda que eu fiz questão de chegar nos caras e falar: meu, eu quero estar com vocês aí pro que deve vier. O GBH ia tocar no Brasil em 2017 e aí eu puxei uma campanha monstra para fazer a Kobe abrir o show. Foi um puta lance assim, espontâneo. A gente puxou uma hashtag no evento do Facebook. Eu procurei a produtora do evento via e-mail para tentar uma resposta formal.
Até que depois da campanha, os caras entraram em contato comigo via Facebook e aí me colocaram em contato com o produtor do show e a gente conseguiu fazer a Cobb entrar no evento. Foi do caralho pra banda, porque o GBH é a maior referência musical dos caras, o GBH, Barucas, etc, saiu em 82, né? Então pra eles foi a realização de um sonho de palco com uma banda referência que eles ouviam de moleque. E aí eles aproveitaram, meu. Não sei se eu posso falar isso, os caras vão vir pra cima da gente, mas os caras meteram um pendrive na mesa de som, meu, e gravaram o som ali, velho. O cara da mesa foi parceiro, ninguém meio que sabia, e gravaram o show inteiro ali. Aí passou um tempo, o Tato, o vocalista da banda, me mandou uma mensagem e falou: meu, eu tenho o show da Clash Club inteiro gravado, vamos lançar? Falei: demorou, vamos lançar. Aí eu não sei se fui eu que dei a ideia, se foi ele que deu a ideia, agora não me recordo, mas a gente combinou de fazer numa fita cassete. E porque a fita cassete ela tá voltando, né? Pra quem coleciona música é um material legal de ter. E aí foi um corre muito também do It Yourself, assim. Eu me orgulho muito desse material porque foi gravado manualmente, todas as fitas uma a uma, sabe? A arte é do Limão, do batera da Cobb. Quem ajudou a gente a gravar as fitas foi o Fábio do Auto Social, que tinha um deck na casa dele. Ele levou as minhas fitas virgens, não era nem virgem, era as fitas do Chico Xavier, velho. Que a gente gravou em cima, ele gravou uma a uma, na unha ali, ó, uma a uma. Aí tinha fita que não deu certo, que comeu, tinha fita que tava mofada, tinha fita que era menor do que o tamanho do show. Então ele é um material muito punk, na minha opinião, porque ele é o do it yourself materializado ali. Não tem fábrica, não tem nada envolvido. Os caras do selo, eu e o Gringo, os amigos do Auto Social que ajudaram no corre de queimar as fitas, e a Cobb com o material musical e com o corre de ter gravado o show ali no dia e ter feito a própria arte, tá ligado? Eu acho que esse é um pouco o espírito da Lixo Discos. Eu acho que reflete muito o que a gente quis trazer à tona, sabe? A cultura viva. E a gente gravou só 20 porque a fita é cara, né? Cada cópia você compra assim, compra uma fita que existe. Você não acha fita virgem, quem tem cobra 10, 15 reais uma fita virgem. Então a gente foi atrás, comprou lá no chinês, lá na galeria da Barão. Cada fitinha 4 reais. Então, você vê, já começa caro o negócio. E aí a gente falou: vamos lançar uma quantia pequena, porque a gente sabe também que não vende muito. E porque a gente sabia que o trampo ia ser duro ali, na mão, tudo. E virou um puta material legal, exclusivo, pouca gente tem. E também pra quem não tem toca-fita e não quer comprar fita, pode ouvir no Spotify que tá lá. E no YouTube também. É isso. E Marcelo, como que vocês fazem para comercializar o material de vocês? Pela internet, por show? Vocês também distribuem materiais de outros lugares, de outros selos, de outras bandas? Como é que funciona isso aí? Então, o nosso único canal hoje é a internet, Facebook, né? A gente até estava montando um site, mas infelizmente falta de tempo, falta até de conseguir se organizar para isso, ainda não saiu. É muito duro porque tanto eu quanto o Gringo a gente tem nossa vida, trampo, casa, família, etc. Então a gente tem que achar tempo pro selo, né? E o site acabou, infelizmente, não sendo uma prioridade até então. A gente trabalha só no Facebook, a gente tem uma loja no Facebook lá e a gente vende por essa loja. A gente monta a banca de material nos eventos, quando possível. Nos nossos eventos sempre, mas nos eventos de terceiros, quando cedem um espaço, a gente monta. E sobre distribuir material de outras bandas, eu comecei a flertar nesse sentido, mas no começo do selo, na ideia de divulgar bandas de fora de São Paulo aqui. Porque eu acredito também que a nossa cena punk, infelizmente, ela virou meio bairrista, né? A gente tem as bandas de São Paulo e a gente não sabe o que acontece fora daqui. Então eu trouxe uma cota de CD do Anticorpos da Bahia e do Zergeist de Rondônia, se eu não me engano. Né? Tenho até que confirmar com o cara depois, mas é do norte do país. E eu tenho CDs e vendo mais nos eventos, né? Exponho ali na banquinha para vender. Nós temos as bandas excelentes de fora de São Paulo, a gente também tem contato com o Soult Hall de Minas Gerais, que a gente acabou não trazendo material, mas essa ponte é o que a gente quer fazer.
Acho que pegar material de outros selos, outras coisas de São Paulo não é o caso, porque cada um já tem os seus canais. Mas divulgar a cena brasileira e da América Latina em São Paulo também é uma das nossas missões. Né? Marcelo, mais uma pausa pra gente escutar mais um som. Demorou. Estamos aí de volta. Marcelo, você vivenciou o contexto do punk em São Paulo em diferentes épocas, podemos dizer assim, né? Lá no 2000 e agora nessa outra década. Queria falar um pouco, se você pudesse comentar um pouco, que diferenças você sente daquela época para hoje? O punk é o mesmo, a cena é a mesma, o que mudou, o que continua a mesma coisa? Queria que você pudesse falar um pouco. Essa pergunta é difícil. Essa pergunta é difícil. Cara, eu acho que quando eu comecei no rolê, lá em 2001, 2002, o punk ele ainda tinha muito forte a mentalidade de gangue. E eu sinto que hoje em dia essa mentalidade ela ainda existe, mas ela se perdeu bastante. Então eu acho que a nossa cena hoje ela é menos violenta. Isso é uma constatação. Antigamente você saía para um som punk pensando em voltar para casa sem tomar uma facada, né? Hoje você já não tem tanto essa preocupação. As pessoas elas foram amadurecendo e criando uma consciência mais pacífica. Principalmente depois de alguns fatos trágicos que aconteceram ali no começo da década de 2010, ali, né? A morte do Johnny em 2011 e alguns outros companheiros que acabaram tendo problemas parecidos. Eu acho que essa é a principal diferença. Outra coisa que eu sinto é que no começo dos anos 2000, eu acho que é um pouco por causa do pop punk dos anos 90, que
estava explodido no final da década de 90 e automaticamente no começo dos 2000, tinha muito mais banda e tinha muito mais público. A molecada escutava o Green Day, o Offspring, o Bad Religion na rádio e na MTV e vinha atrás das bandas brasileiras e acabava entrando na cena de alguma forma. Então eu acredito que, infelizmente, eventos como o Fim do Mundo, que teve em 2002 no Tendal da Lapa, a gente não vai ter de novo. Com aquele público gigantesco, com uma semana de atividade, eu acho isso muito difícil. Eu sinto que nossa cena, ela envelheceu, né? A gente tem muito mais pessoas na faixa dos 30 anos, que a minha idade, por exemplo, daí pra cima, do que molecada de 18 a 20 e poucos, porque eu sinto que não renovou. E eu acho que a não renovação é um pouco por causa do mainstream. Quando a gente começou lá nos anos 2000, o mainstream ainda tinha essa veia do popcore, do pop punk, que acabava gerando interesse, e hoje isso não existe mais. Hoje mal você tem uma banda de rock em evidência no Brasil. Então isso também é uma diferença que eu sinto. E eu acho que a principal diferença assim, que me deixa mais contente é que hoje as pessoas têm acesso mais à informação graças à disseminação da internet. Então alguns pensamentos mais sectários, que eram muito embasados em desinformação, foram se diluindo, né? Hoje as pessoas elas conseguem conviver melhor com algumas diferenças que na época não eram tão possíveis, né? Eu dou um exemplo, lá no começo dos anos 2000, você falar que gostava ou era street punk era uma facada nas costas. Hoje os caras sabem que street punk é um viés também tão importante quanto na cultura e que também tem uma carga política gigantesca ali. Não é só oba-oba, entre outras tantas. Eu acho que são as principais diferenças aí que a gente viveu. Hoje, infelizmente, eu acho que está um pouco mais fraco, né? Menos público, menos bandas, mas sobreviveu. Atravessamos aí de 2002 a 2018, vou fazer esse recorte, são 16 anos que a gente atravessou, está firme e forte. Acho que isso é o mais importante. Marcelo, e a Lixo Discos, o que está preparando aí? O que a gente pode esperar desse 2018 e depois? O que vocês vão lançar? Porque tem um monte de coisa aí que vocês estão planejando. Queria que você pudesse compartilhar pra gente um pouco o que vocês estão preparando aí. Vamos lá. A gente, em 2017 e 2016, focou mais em organizar evento, aparecer, divulgar, mostrar que a gente estava aí. Em 2018 a gente está mais preocupado realmente em falar, não, vamos aí, o nosso trabalho é esse, vamos começar a lançar as bandas. A gente já lançou em 2018, que foi até já pontuado, a fita cassete ao vivo da Cobre 82. Até o meio do ano vai sair um novo álbum do 88 Não, banda clássica do ABC. Se tudo der certo, até o meio do ano também sai o primeiro EP aí do Injetores, que é uma banda também antifascista, muito firme aqui de São Paulo. E a gente está entrando em conjunto com outros selos em outros lançamentos que vão aparecer logo mais ao público aí, que vocês vão ter a oportunidade de conferir. Mas pela Lixo Discos aí, exclusivamente, 88 Não até o meio do ano, Injetores, se tudo der certo, até o meio do ano, e a fita da Cobre 82 que saiu agora em fevereiro. Marcelo, eu queria agradecer muito a oportunidade da gente poder fazer essa conversa, mas antes queria que você pudesse passar os contatos de vocês, enfim, para procurar a Lixo Discos, como que faz, e também se você quiser deixar alguma mensagem, alguma coisa. Novamente, Desobediência Sonora agradece muito pela oportunidade de tu receber a gente aqui na sua casa. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço mais uma vez aí, muito legal o trampo de vocês, de levar informação e tudo mais. Lixo Discos, a gente tem o nosso site, que é lixodiscos.com. Ele redireciona automaticamente ao Facebook, mas é uma forma mais fácil de encontrar. Se você também quiser procurar pelo Facebook, Lixo Discos, não tem erro, vai aparecer de cara. Instagram, @lixodiscos. Nosso e-mail, lixodiscos@gmail.com. E
pode entrar em contato, perguntar sobre o material. Se tiver uma banda que quiser mandar material, a gente sempre ouve. Eu prometo e garanto que a gente ouve, a gente não deixa passar nada. E uma mensagem que eu deixo é, apoie a sua cena local sempre, tá ligado? A gente tem ótimas bandas, a gente tem pessoas muito bem intencionadas, tem muito evento bacana. E quando você fortalece a sua comunidade, fortalece a sua cidade, você automaticamente fortalece o mundo. Acho que é pra isso que a gente apareceu, surgiu, e é isso que eu tenho a dizer pra galera. Apoie a sua cena, vai atrás de banda nova, escuta a mensagem e obviamente todo mundo aí se manter sempre consciente. E é isso. Já tentaram nos matar, nossa cultura não se compra. Declínio a igreja Estado, o nosso punho está cerrado. 1982. Nova onda está na moda, sem nem moral, ilusão. E nós ainda sem futuro, com raiva pra surgir no mundo. 1982. 1982. Gostado moral, fazendo de nossos corpos o imaterial. Aquilo que oprime e não deixa viver, alimenta a força que nos dá o poder. Dispare GBH, explode o fogo sem parar. Meu pulso estoura passo a passo, rasgo todo o ódio diário.